Olá, bom dia quem está chegando agora na internet, bom dia. Nós estamos aqui nessa maratona, né, falando de Efésios e trazendo um novo de Deus para você, né? Talvez às vezes não tão novo para quem já estuda, mas nós estamos aqui nessa exposição de Efésios e a gente faz um convite, venha conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Esse é um programa que é transmitido pela Rádio Belém FM. Essa rádio está dentro de uma igreja. Hoje não estou dentro da rádio, amanhã sim estarei lá. Mas essa rádio é dentro da igreja e a gente, né, se sente muito honrado e muito grato por ter essa possibilidade de falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Para todos os ouvintes, para as pessoas que querem aprender mais, né? Janice, a palavra de Deus é para todo mundo? Claro, a palavra de Deus é para todo mundo, mas nem todo mundo quer a palavra, né? A gente vê que as pessoas não têm mais, né? Nós vemos no mundo de hoje as pessoas não têm mais paciência, seria a palavra, né? Para escutar a palavra de Deus, para aprender. E é um mundo que até, né, nos gera um certo aflição, né? O que vai ser desse mundo se ninguém para aprender? Se ninguém para escutar, né? Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Flávia. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui, esse programa tem um nome que se chama ATT. Primeiro a gente aprende, depois a gente se transforma e depois a gente transborda na vida das pessoas. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu peço para que vocês façam. Quando a gente se transforma numa pessoa melhor, porque a gente vai começar a seguir as palavras do nosso Senhor, a gente acaba, né, sendo melhor, a gente acaba transmitindo para as pessoas coisas diferentes. Então, que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês. Vamos lá, hoje a gente tem bastante coisa. Hoje nós estamos no 15º encontro sobre Efésios. Efésios tem apenas 6 capítulos. Efésios foi uma carta escrita por Paulo numa das suas prisões. Ele estava preso em Roma, ficou por 2 anos preso e ele escreveu algumas cartas. E a gente está expondo a carta de Efésios, mas é uma carta, para mim, é uma carta que o evangelho todo, né, a história da igreja mudou depois de Efésios, porque foi aqui que Paulo, né, Paulo que é o escritor da carta de Efésios, que fez, né, arrumou a estrutura, né, estruturou a igreja como está hoje, ele ensinou, né, no primeiro, que dele é braba, eu digo, onde é que está minha Bíblia? Né, a gente viu lá nos primeiros capítulos, né, no primeiro capítulo, né, Deus nos escolheu, Paulo vai expondo, né, que Deus nos escolheu para ser filhos, predestinados. Depois ele orou por nós, depois no 2 ele disse assim que a gente agora é salvo, mas não por boas obras, mas a gente é salvo pela graça de Deus. E como salvo, a gente recebeu um presente, né? Por exemplo, eu recebi um presente, eu tenho que agir conforme aquele presente que eu recebi. Aí ele vai ensinando, né? E a partir do verso 4, depois no verso 3 também, no capítulo 3, ele fala, né, sobre a gente sermos um só corpo, né? Agora gentios, nós, né, somos gentios, todos aqueles que não são judeus são gentios, é o nome que se dá, né? Cada coisa tem um nome. Então nós que não somos judeus, somos gentios. Então nós somos unidos hoje, a graça de Deus, né? Aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão na velha aliança, hoje se derrama sobre nós também, que somos o povo de Cristo. Nós somos o corpo, né? O corpo, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, a gente fala, né, que a partir disso, da coragem, talvez seja a palavra, nem sei, da audácia, né, de Paulo de dizer, não, gente, a lei é essa, porque naquela época eles queriam dizer, né, não é só pela graça que seremos salvos, teremos que cumprir ainda os mandamentos da antiga lei, que era a lei de Moisés. E Paulo foi muito firme em dizer, não, gente, a partir de agora, a partir da cruz, tudo que houve, né, tudo que acontece agora é pelo milagre da cruz, por aquilo que Jesus fez. Então, né, no 3 a gente viu isso. No 4, agora, ele começa a falar da parte mais prática, de como a igreja, como nós devemos ser como igreja, como, né, corpo que está vivendo junto. Então, assim, imagina, já entre casais já é difícil vivermos, imagine dentro de igreja, né, dentro da igreja, como que é difícil. E aí fala, né,
que nós devemos viver em unidade de fé, com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportando uns aos outros em amor. Isso na nossa casa, nossa família, nossa parentela, nosso trabalho, nossa igreja, né? Mas aqui ele está falando sobre a nossa igreja. E aí no 4, né, a gente está ainda no 4, ele vai ensinando algumas coisas, né? Ontem a gente falou, né, sobre... Vamos seguir aqui meu roteiro, senão eu vou me atrapalhar. Hoje a gente vai falar, então, do 25 ao 29, apenas esses versículos, que é muita coisa para falar. Então vamos seguir aqui para não poder depois, senão eu vou acabar me repetindo. Então vamos ler, nós vamos ler aqui os versículos que nós vamos nos ater, vamos expor hoje, depois a gente vai abrir a nossa conversa como a gente tem o costume de fazer. Vamos lá? Então vamos ler aqui o 25. Por isso, deixando a mentira, olha só o que Paulo está dizendo. Por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Tão conhecido esse versículo, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que a ouvem. Ai, Pai querido, a sua palavra, Senhor, sua palavra é viva, a sua palavra sua palavra é viva, sua palavra é temporal, é atemporal, sua palavra, né, serviu ontem, serve hoje, servirá amanhã certamente, Senhor. Então abre, Senhor, a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça essa palavra e que ela de verdade entre na gente, Pai, agindo, transformando e transbordando, Pai, para que a gente seja de verdade esse que o Senhor nos pede que a gente seja. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, assim, amados, olha, aqui falando, né, dos versos anteriores, né, vamos falar aqui um pouquinho de Efésios 4, né, no verso 17, Paulo nos exorta, não andeis mais como andam os gentios, né, eles falavam, que Paulo está falando, não ande mais, a gente falou isso ontem, né, não ande mais como andam os gentios, ou seja, há um antes e um depois da vida cristã. Então, depois que a gente aceita a vida cristã, né, as coisas de Deus, né, as coisas de Jesus, não tem mais como voltar para trás. Né? A gente escolhe, direciona a nossa vida a andar reto no nosso Senhor. Então, o antes representa uma vida antiga, né? Não andeis mais como andam os gentios, ou seja, há um antes e um depois dessa vida. Então, o antes representa a vida antiga, dominada pela carne, pelo pecado ou pelo sistema do mundo, a gente já viu isso. E o depois é a vida em Cristo, marcado pela santidade, pelo novo nascimento. Então, não andei mais, né? A gente falou sobre isso. Nós já pertencemos a Cristo, Ele nos resgatou, né? Nos inseriu numa nova realidade, no reino de Deus. Irmã Célia, seja bem-vinda, bom dia. Então, antes, né, Paulo descreve aqui, né, o que nós vimos ontem, né, Paulo descreve essa antiga condição nos versos 18 e 19 que a gente viu ontem. Antes nós éramos obscurecidos no entendimento, né? Nossa mente estava nas trevas, a gente estava separado dessa vida com Deus, a gente vivia alienado, né, com o mundo, vivendo outras coisas, éramos ignorantes e tínhamos o coração endurecido, não é isso? O que é ter o coração endurecido? A gente não quer entender a verdade. O coração endurecido não é aquele homem mau, é aquele que não consegue sentir, escutar o Senhor Deus, não consegue escutar a verdade dele. E a gente era entregues à devassidão. A gente viu isso, 18 e 19 fala isso. A gente buscava, quando se fala entregues à devassidão, a gente buscava o pecado sem limite, porque a gente só queria saber sobre os desejos da carne, né? Então essa era a nossa realidade sem Deus, nas trevas e dominados pela carne. Mas no verso 20, que também vimos ontem, Paulo diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aqui está a grande diferença, né? O evangelho não é apenas um conjunto de doutrina, né?
mas ele é um caminho que transforma a vida. A gente tem que entender isso, né? Cristo apenas não nos salvou, mas ele veio mudar a nossa forma de viver. Eu sempre digo, né, que Jesus, quando veio no seu ministério de 3 anos e pouco, ele não veio colocar uma placa numa igreja, ele veio ensinar como devemos ser como pequenos cristãos. Cristão é um pequeno Cristo. Então Jesus veio nos ensinar como ser um pequeno Cristo, um cristão. Ele veio, né, em carne para dizer, é possível sermos retos segundo a norma do nosso Senhor, segundo os 10 mandamentos, segundo aquilo que Deus colocou para nós. Porque não estamos aqui pedindo nada sobrenatural, estamos pedindo aqui, né, Deus está pedindo apenas que sejamos corretos. Né, sejamos corretos sobre a ótica certa, porque às vezes as pessoas aí do mundo estão achando que estão fazendo as coisas corretas, seguindo essa ótica do mundo que está aí fora, que está muito fora da realidade do correto, né? Hoje não se sabe muito bem o que é certo e errado segundo a visão do mundo, né? As pessoas estão misturando tudo, inclusive com a situação do sexo, né? Meu Deus, né? Nasceu menino ou menina, né? E aí tem gente que fala que tem que esperar para escolher. Como assim? Deus já disse que você é menina, Deus já disse que você é menino. E coloque amor nas minhas palavras, né? A gente faz escolhas, os homens fazem escolhas e aí eles acabam colhendo o fruto da sua escolha. A gente sempre colhe os frutos. Então essa realidade que a gente estava antes, né, que era sem Deus, nas trevas, dominados pela carne, ela mudou quando a gente aprendeu em Cristo um novo caminho, né? Então Cristo apenas não nos salvou, mas ele veio dizer, vocês vão ter que ser diferentes, porque vocês têm um pedaço de mim dentro de vocês. Então, lá nos versos 20 a 24 que lemos ontem, ele mandou, né, Paulo nos exortou, nos orientou a despojar-se do velho homem como se fosse uma roupa velha. Então assim, ó, antes eu era cheia de pecado, não tinha Deus, não conhecia a verdade, estava com uma roupa suja. Agora eu conheci a verdade, o que acontece, né? Conhecer a verdade não dá a impressão que eu tenho que vestir uma roupa limpa? Então é isso mesmo. Tira a roupa suja, coloca a roupa limpa, renova a sua mente. Precisamos renovar a nossa mente. O que está entrando na sua cabeça todos os dias? Com o que você está se enchendo? Será que você está se enchendo daquela coisa que não tem muito sentido da internet o tempo todo, das músicas que não falam nada? Imagine, as músicas de hoje falam de drogas, prostituição, traição, fala de dinheiro, mas, né, de uma forma sempre derrubando o outro. Será que é isso que está enchendo a sua vida? Então, né, a gente tem que pensar, né? Você escuta eu gostava muito de escutar o sertanejo, né? Mas se tu pensar e ouvir as músicas, não tá de morrer de escutar aquelas músicas. Eu era, né, fala de traição, de solidão, não fala, né? Não tem uma coisa boa, não fala do amor, do verdadeiro amor, fala, né, aquela é bandida, aquele é bandido, que ele me traiu, que eu sou a outra. Que isso, Jesus? A gente não pode colocar isso na nossa vida, isso é lixo. Né? Lixo espiritual. Então a gente tem que ter esses olhos abertos. Por isso que quando eu faço uma oração, para quem ainda não é cristão e que vai escutar isso, é porque Deus abre os seus ouvidos espirituais, a sua alma, os seus olhos, os ouvidos são a alma, a janela da nossa mente, as portas. É por ali que a gente vai colocar a doutrina, a boa doutrina, a verdade. Porque às vezes a gente acha que tá certo, né? Até a gente conhecer o verdadeiro, a gente acha que tá certo. Eu era essa que escutava as músicas, cantava as músicas, escutava o dia inteiro sertanejo. Nada contra, né? A quem faz isso, ok. Mas o que tu tá existindo? Hoje eu não consigo, meu ouvido não consegue mais escutar música nenhuma desse tipo, porque agride o meu espírito. Então a gente precisa. E por que, Janice? Mas é intencional? Hoje não é mais intencional. Hoje o meu espírito não permite que essas coisas que denigrem a minha identidade. Nós somos o quê, né? Eu explico para minha filha Sofia, de 12 anos, você, né, imagem e semelhança de Deus, nascida para dominar, governar e transbordar nessa terra. Tu não é o traído, não foi aquele abandonado, tu não é o coitadinho, você não é aquele que vai beber até cair, você não é aquele que vai descer para descer, entendeu? Então não é isso. Então essas coisas acabam agredindo a nossa identidade. Não podemos deixar que esse lixo, me perdoa, gente, às vezes a gente usa palavras que às vezes as pessoas podem ficar entristecidas, mas a gente precisa dar o nome às coisas, não precisa? Aquilo que edifica, nós temos que dizer que edifica. Então, assim, não me leve. Às vezes eu até sou meio radical, né? E talvez seja uma qualidade ou não sei. Mas aqui a gente está para falar a verdade, né?
Então, assim, não tem como sermos... E a gente vai hoje falar sobre isso, sobre verdade, sobre mentira. Então, nós precisamos estar preparados. Então, lá no 22 e 24, a gente, né, Paulo dizia assim, tira a roupa do velho homem, né, renova sua mente e reveste-se do novo homem. Não é um botão, não é um botão, tipo, agora sou um homem santo, virei o botão. Não, todos os dias temos que ter, é uma jornada, né? Aqui, né, o caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o caminho, é uma trajetória. Ui, me arrepiei inteira. É o caminho, ele é o caminho. O que quer dizer? Que cada dia eu tenho que seguir o caminho, a verdade, para ter essa vida em abundância, essa vida em Jesus, né? Então, aqui é uma dinâmica diária. Todos os dias a gente tem que tomar uma decisão, dizer não para o pecado e sim para Cristo. É isso que temos que fazer, né? É isso que ele fala. Então, é um equilíbrio. Não é apenas dizer não para o pecado. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, quem ainda não sabe. Não existe casa vazia. Então, se eu só tiro os pecados, mas eu não coloco nada, eu estou ali propício a que é outra coisa entra na minha vida, na minha casa. Minha vida, minha casa, minha mente. Minha mente é minha casa, tá? Quando eu falo mente, às vezes mente é casa. Então, agora a mente é casa. Então, não existe casa vazia. Então, não é só eu não pecar, eu preciso colocar Jesus. Então, uma via de mão dupla. Então, eu preciso deixar de pecar, mas eu preciso dizer sim para as coisas de Deus orientada pela palavra do Senhor, que é a verdade. Então, eu tenho que buscar na fonte as coisas. Então, eu preciso tirar o sujo, né, que nem eu expliquei ontem, né, copo de café cheio de café, coloco água, começo a colocar água, aquele café vai saindo, vai ficando água, dependendo do tanto de água limpa que eu coloco. Então é isso, né, eu tirar a coisa suja e colocar a coisa limpa, e ela é diária, né, é uma decisão diária, né? Então precisa, gente, a gente precisa entender. Daí, assim, a Mia clareou muito a gente ler Efésios, porque às vezes a gente não entende. Meu Deus, mas ele falou que ele é cristão, como é que não muda nada na vida dele? É mentira, ele não é cristão. Ele mentiu para ele mesmo, mentiu para ti, você acreditou. Então é assim, precisa haver uma transformação. Tem que ter uma transformação. Como é que pode, né, a pessoa dizer que é cristã e ela continua fazendo todas as coisas que ela fazia antes? Ela só tem o título, né? Passou às vezes até pelo batismo. Ela desceu as águas como pecador e subiu das águas como pecador molhado. Só isso. É preciso haver uma transformação, isso é intencional, uma decisão. Precisamos ter uma decisão de sairmos diferente, né? E agora nos versos 25 a 29 que a gente acabou de ler, nós precisamos entender 4 exemplos práticos da transformação. Ele vai falar aqui, né? O que ele fala do 25 ao 29? Deixe de mentir e fale a verdade. Ire-se, mas não se expõe ao sol contra a sua ira. Aquele que furtava, não furte mais. E aquele que saia da sua boca a palavra que não edificava, agora vai ter que mudar. Aqui ele está dando, né, 4 contrastes. A gente vai falar um pouquinho. Parece simples isso, não parece? Eu agora que eu sou cristã não devo mais mentir. Mas a gente tem que entender isso tudo. Porque eu aprendi muitas coisas novas, muito embora eu achava que eu já sabia sobre o que eu vou falar hoje. Então, voltou, eu acho. Então, assim, então nós vamos entender esse contraste. Então, não a mentira, mas sim a verdade. Então, não é só deixar de pecar, eu tenho que seguir o caminho certo, né? Não a mágoa, né? Mas sim a ira, né? Sim a ira santa, poderemos irar, mas a gente não pode dormir, né, com o coração magoado. Não ao roubo, mas sim ao trabalho honesto e generoso. Não a palavra torpe, mas sim a palavra que edifica. Então, não é apenas deixar, mas é fazer algo diferente, algo que se contrapõe àquilo. Então, não é só eu não fazer, é eu fazer algo que precisa ser feito. E assim, tá, Janice, mas como que é? Para que é isso? O foco sempre é a igreja. O que é a igreja? É estarmos juntos e vivermos de forma que possamos nos, né, viver de forma aquela que a gente vive aqui no 4:2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, viver em conjunto, né, em união, no corpo, em amor.
Em casa também. Precisamos ser esse que em casa fazemos a coisa correta. O cristão, gente, não pode ser cristão só na igreja, né? Isso é bem claro para todo mundo, não é? A gente tem que ser cristão e resplandecer o caráter, né, desse Deus tão lindo em tudo que a gente faz. A gente tem que sair da igreja e levar a igreja dentro da gente. A gente não pode sair da igreja, voltar para o mundo, depois domingo a gente volta para a igreja de novo. A gente tem que sair da igreja e levar a igreja conosco. Cristo nos chama a sermos luz no mundo, né? Em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes, né? E entendamos, apenas a obediência, tá, então eu não vou mentir, não vou furtar, não vou mirar e não vou falar palavras torpes. Só isso basta para eu ser salvo? Não, gente, não é isso. O cristianismo, ele é diferente de outras religiões, né? O cristianismo, primeiro você é salvo, a gente já falou sobre isso, primeiro você é salvo, lá no 2. Capítulo 2. Então, primeiro você é salvo, e porque você é salvo, você tem um pedaço de Deus dentro de você, você tem o Espírito Santo, você tem que andar correto. É assim que funciona. Então, não é pela prática. A salvação a gente já entendeu. A salvação, ela vem pela confissão de que Deus é o Criador de tudo, e Jesus, né, aquilo que Cristo fez lá na cruz, né, Deus é o Salvador, é o Criador de tudo, e Jesus Cristo veio para nos salvar, foi morto e ressuscitou e está ao lado do Pai. É isso. Meu Deus, eu fiquei pensando outra coisa e viajei a cabeça aqui. Então, a gente tem que entender que se eu digo assim, pare de mentir e não fala a verdade, não está dizendo que se eu fizer isso eu vou ganhar um lugar no céu. Eu tenho que dizer que eu tenho que fazer a coisa certa, porque é assim que aquele que recebeu a salvação vai viver melhor. Ah, Janice, mas se eu mentir, o que vai acontecer? Quando você cumpre os mandamentos de Deus, você cumpre a lei de Deus, a promessa de Deus é que você vai ter uma vida próspera e dias longos. Então você vai viver a plenitude da promessa de Deus. Quando você é salvo, quando você já recebeu a graça, salvo pela graça, mas não cumpre os mandamentos, você talvez lá no dia do juízo final, talvez diz, tá, Deus fala, né? Tá bom, vou te trazer junto comigo, mas você vai viver uma vida, você passou uma vida inteira, uma vida sofrida, uma vida sem ter a prosperidade, tanto material como de família, uma vida sem um casamento adequado, uma vida sem, né, difícil com os filhos, uma vida que você faz tudo e nada dá certo, mas eu tô salvo, né, mas eu aceitei Jesus, eu oro, mas tu não se corrigiu, você não andou pelo caminho certo, você não cumpriu, você não foi um filho obediente, é sobre obediência. Então a promessa da vida próspera e da vida cheia das coisas de Deus, longos dias nessa terra, que a gente possa ver os nossos netos, os nossos bisnetos, mas não só isso, mas que a gente possa ter uma vida tranquila, bem financeiramente, bem com a família, né? Tendo tudo aquilo que Deus nos prometeu, e a gente tem que entender a nossa parte. A gente vai ser bem financeiramente se a gente também fazer a parte do homem, né? Nós precisamos cumprir a nossa parte. Então, se a gente tem essa vida, a gente vai ter essa vida próspera, e Deus nos disse, eu quero te dar tudo, eu sou dono de tudo e você é herdeiro, você merece tudo, mas para isso a gente precisa estar dentro dos caminhos dele, é por isso que a gente fala sobre isso, por isso que nós estamos trazendo isso. Então olha só, a nossa obediência não é para obter a salvação, mas porque já somos salvos. Perceba como no verso 25 ele começa, por isso, 25 a gente falou hoje, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, né? Então a expressão por isso quer dizer que Deus já nos amou desde a fundação do mundo, que Ele nos escolheu para sermos seu povo, que Ele enviou seu Filho para morrer, né, pelos nossos pecados, Ele nos chamou como Espírito Santo e nos fez parte da sua família. Então Ele diz assim, por isso tudo que você já tem, por isso tudo que eu já te dei, que você tem que andar nos meus caminhos, como gratidão, né? Como aquele que Senhor, você é tão bom comigo, você fez tantas coisas que agora eu quero ser obediente a essa regra, eu quero andar certinho no seu caminho. Por isso, amados, nós temos que parar de fazer as coisas que desagradam o nosso Senhor. Vamos falar um pouquinho da mentira, né? Que é o 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? O que é mentira, né? O que é mentira? Ele fala sempre um contraste, né? Ele fala, deixa de mentir, mas ele diz também, fale a verdade. Se eu só deixar de mentir e não falar a verdade, eu cumpri metade, não cumpri o resto. Então ele faz um contraste, é necessário que a gente sempre haja nessa forma, né? Então, Paulo nos ensina que
a mentira não faz parte da vida cristã. Então, se você vê uma pessoa que ele está sempre mentindo, a vida é sempre na mentira, ele não está frutificando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mora nele. Vocês entenderam? Então, a gente começa a entender pelos frutos das pessoas quem que habita nele. Só tem 2 senhores nesse mundo. Ou é Deus, ou é as forças da escuridão, das trevas. Então, a gente tem que entender as pessoas que frutificam o Espírito Santo, elas são luz. E quem somos, né? Não dá para ser luz um dia e ser treva no outro dia. Não tem mais ou menos grávido, não é assim que a gente ouvia lá no mundo? Ah, não tem mais ou menos grávido, outro está grávido ou não. Ou você segue a Deus, ou você segue, então assim, mas um dia eu sigo, outro dia eu não sigo. Não, filho, você não segue. Não tem assim, Deus me escuta o dia que eu tô passando por um perrengue, né? Eu tô cumprindo as promessas de Deus, fico lá 1 mês, 2, até passar o perrengue, dali a pouco eu esqueço de Deus, volto pro mundo, faço confusão, depois eu volto para Deus. Gente, quem que tá se enganando? É só tu? Deus sabe de todas as coisas. E se nós que somos o próximo, que estamos próximo de vocês, começamos a entender a lei de Deus, nós também vamos saber. Para mim é fácil olhar para as pessoas pelo fruto dela hoje, porque eu estou estudando e isso está sendo claro na minha vida, que eu consigo olhar e consigo saber se aquela pessoa frutifica o Espírito. Se ela não frutifica o Espírito, porque o resultado não tem nada a ver com aquilo que eu estou lendo, é que ela não tem o Espírito. Quem tem o Espírito frutifica. Quem tem o Espírito frutifica os dons, os frutos do Espírito. Ele é mais amável, mais paciente, mais amoroso, tem domínio próprio. Janice, mas eu comecei agora e ainda não tenho domínio próprio. O domínio próprio eu acho que é a coisa mais difícil. Às vezes demoramos a ter o domínio próprio. Eu estou em busca do domínio próprio. Talvez a gente nunca chegue àquela exatidão. Agora eu tenho domínio próprio, agora eu estou lá nota 10 no meu domínio próprio. Não, a gente todo dia tem situações diferentes que vão fazendo com que a gente fique melhor, tendo um pouquinho mais de domínio. Mas a gente precisa ver quanto esse caminhar das pessoas, e a gente vê pelo fruto. Então, vamos entender o que é mentira. Janice, mentira é só falar uma coisa que não era? Não. Distorcer a verdade para favorecer a gente é mentira. Omitir informações quando deveríamos falar também entra dentro da qualidade de omitir. Mas omitir não seria mentir, mas ele está dentro desse pecado aqui. Só para que a gente traga luz, e precisamos trazer luz. O objetivo desse programa é que a gente entenda, né? Que se some na nossa vida para a gente parar de fazer. Então, omitir também está dentro desse pecado aqui. Exagerar para manipular os fatos, para enganar as pessoas também tá. Criar desculpas falsas para fingir da responsabilidade também tá. Então, a mentira é tão grave, amados, tão grave, que Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Então, está lá em João 8,44. Então, enquanto Deus é Deus da verdade, Satanás governa o engano, a mentira é o engano, omitir é engano, exagerar é engano, criar desculpa é engano. Então, precisamos entender, né? E às vezes a gente fala, mas eu fiz uma mentira, né? De repente, uma mentira tinha um pecado maior, tinha uma situação maior, até a gente vê nas literaturas algumas situações assim extremas. Mentiu, eu até li aqui uma situação da Segunda Guerra Mundial, onde os cristãos estavam escondendo, né, onde alguns cristãos escondiam os judeus dos nazistas para protegê-lo. E aí, será que não, né, eu escondi e eu protegi, será que não? Mas aí, né, essa mentira não é mentira que Deus vai me... Não, gente, mentira é sempre pecado, muito embora, né, se possa... mas se eu colocasse em jogo tudo, ia ter um mal maior, mas a mentira é sempre mentira, é um erro diante de Deus. Então é uma escolha que a gente tem que falar, né? Outra coisa que eu queria falar, que a gente aqui acaba falando, mas vamos dar o jeitinho, nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. A gente não pode se orgulhar de ser esse que dá o jeitinho brasileiro. Isso também é mentira. Gente, isso não pode encher o nosso coração com alegria. O jeitinho brasileiro não pode nos alegrar. Não pode nos alegrar. Paulo escreve a carta a Efésios, né, aos cristãos de Éfeso, que viviam num contexto pagão, onde a mentira era algo muito comum e socialmente aceito. E no nosso país hoje nós temos muito isso, né? O Brasil é aquele, ele é famoso porque ele sempre dá o jeitinho. Gente, o jeitinho é burlar o sistema, o jeitinho é burlar a fila, o jeitinho é não esperar a tua hora, o jeitinho é facilitar, o jeitinho é dar um jeito, é enganar, omitir, distorcer. Então também é pecado. Então não seja mais esse que vai dar o jeitinho.
Não, né? Ah, mas do que você está falando? Quando a gente fala assim, dá para fazer um desconto para não, se não colocar na nota, se você não der a nota, você pode me dar um desconto, né? Ou às vezes a mãe diz assim, alguém liga, diz que eu não tô. Poxa, além de estar mentindo, está induzindo um filho a mentir. Mãe, não faça isso, pai, não faça isso. Chefe, não faça isso com o seu funcionário. Diga que eu não tô. Como que, além de ele mentir, ele quer que eu minta também? Que isso, né? Faz um atestado, alguém pega um atestado para dizer que justificou uma falta. Não façam isso. Isso é mentira, isso é pecado. E pecado tem pecadão e pecadinho. Tipo, não matar é um pecado, não mentir também é um pecado. Mas eles são pecados. Tudo é pecado, né? Essas coisas são pecados. E perante Deus, tu vai receber a mesma punição de quem matou, do que aquele chefe que diz, eu não estou, diz pra ele que eu não estou. Então é muito sério isso, né? Esse tipo de comportamento, amados, se tornou assim, a gente vê culturalmente aceito, né? Mas mentira é mentira, a gente precisa limpar isso, né? A mentira, né? A mentira está presente, a proibição de falar o que não é verdade, ou se omitir, ou fazer essa falta, está presente nos 10 mandamentos, de tão séria que ela é. Lá em Êxodo 20:16 diz assim, não dirás falso testemunho para o seu próximo. Em Zacarias 8:16 também diz assim, estas são as coisas que deveis falar, falei a verdade, cada um com o seu próximo, escutai juízo da verdade, de paz em vossas portas. A mentira corrompe, amados, a mentira destrói relacionamentos, afasta o homem de Deus. Arranque isso da sua vida, pelo amor de Deus. Arranque as pequenas coisas, por exemplo, assim, a gente fala muito, né? Eu não falo mais, eu tento me policiar porque isso a gente, né? Já tô indo. Tu não tá indo, tu nem saiu de casa. A Sofia diz, mãe, já tá vindo? Não, filha, a mãe ainda nem saiu de casa. Poxa, mãe, não vou dizer mentira, eu nem saí de casa ainda. Então, assim, não, tô indo. A gente fala essas coisas, pequenas coisas, nós vamos habilitando o nosso cérebro a começar a falar grandes coisas, né? Quem rouba um real rouba 1 milhão, não é mais ou menos assim, no ditado que a gente vê? Então a gente Paulo ainda fala, mas ainda, né, agora a gente gastou um tempinho para falar de mentira, mas ele ainda completa, não basta não mentir, você tem que falar a verdade. Isso ensina que, né, a ética cristã não é apenas não fazer o mal, mas também fazer o bem. Não basta apenas deixar de enganar, é preciso ser um protetor da verdade. Não basta apenas calar para não mentir, é necessário ser franco e honesto. Muitas vezes falar a verdade é mais difícil que simplesmente não mentir. Às vezes a gente, não vou mentir, mas eu vou ficar quieto, mas a gente precisa falar a verdade. Não é fácil, né? Porque a verdade, ela confronta, ela incomoda, né? Ela pode até gerar conflitos, né? Mas a gente tem que pegar aquela passagem que a gente falou aqui do 4:2, né? Sempre em amor, suportemos uns aos outros, sempre é um amor, né? Em Efésios, e aí ensina também a falar a verdade, que nós já passamos por Efésios 15, que diz assim, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Segundo a verdade, mas seguindo a verdade, em amor, seguindo a verdade. Temos que fazer isso, amor. Então, nas passagens eu preciso falar, mas como é que eu faço? Tem que olhar o horário certo, né? As formas de falar para também não machucar desnecessariamente. Temos que ter sabedoria, temos que ser sábios. Aí nós temos que buscar essa sabedoria. Pede para Deus que Ele vai te ajudar. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, diz lá em Eclesiastes. Salomão é incrível, né? Salomão sempre tem resposta para tudo, né? E por que a gente deve falar a verdade? Tá, Janice, não vou mentir, mas por que eu devo falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros, tá falando no final do verso 25, a igreja é o corpo, e um corpo não pode funcionar com um membro enganando o outro, né? O nariz, o abraço não pode vir puxar o nariz sem querer, sem querer eu puxei meu nariz, parei, eu sou do mesmo corpo, eu vou me machucar se eu fizer isso. Não sou do mesmo corpo, a gente precisa entender a literalidade da coisa. Se a gente é um só, a mão não pode vir aqui dar um beliscão no nariz, vai machucar. Somos o mesmo corpo, não podemos enganar um ao outro. Imagine os olhos mentirem para os pés, ou as mãos mentirem para a boca, seria o caos, não é isso? Na vida cristã, a confiança e a verdade são fundamentos para a comunhão.
Então, amados, talvez seja esse momento, né, já que a gente trouxe à luz algumas coisas, a gente confessar uma mentira que a gente fez, né, pedir perdão. Como é que eu faço para consertar isso, né? Conserte esse engano, peça desculpa, peça perdão, né? Torne a decisão de viver de forma honesta e correta, e a partir de agora, não só não mentir, mas falar a verdade, em amor, ajudar, né? Então Deus ajuda, né? Pede para Deus ajudar. Deus sempre vai nos ajudar a sermos mais íntegros, fiéis e justos. A gente pede isso. Senhor, me ajuda a ser assim. Que eu resplandeça o seu caráter em tudo que eu faço. E Deus vai te construindo, né? Um novo filho. Ele vai construindo isso na sua vida. Vamos falar do segundo contraste. Não a mágoa e sim a ira santa. Vamos ler o segundo. Irai-vos e não pequeis. Tanto que a gente fala disso. Irai-nos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos entender isso? Nem deis lugar ao diabo. Olha como é sério. Esse contraste pode parecer confuso à primeira vista, né? Mas está dizendo, né? Irai-vos. No verso 31 aqui, vamos ler para frente só para a gente entender. No verso 31 diz assim: longe de vós toda amargura, cólera e ira. Aqui está dizendo que a gente deve ficar longe da ira. E depois no 26 ele diz: irai-nos e não pequei. Então vamos entender o porquê que ele fala numa hora sim e numa hora não. Na verdade, a ira que está falando aqui no verso 31 fala da ira, de uma ira pecaminosa, uma cólera, uma amargura. Mas aqui no 26 ele fala de irai-vos como uma ira santa. Janice, tem ira santa? Tem, descobri hoje. Nós temos uma ira santa, que é a justa indignação contra o pecado e a injustiça, e a ira pecaminosa, que é o fruto do orgulho ferido e da frustração pessoal. Então, lá no 31, ele fala da ira pessoal, dessa pecaminosa, dessa frustração pessoal. E a ira santa que fala aqui, olha, para mim foi uma novidade, que eu achava que era outra coisa. Irai-vos e não pequei. Irai-vos com relação às coisas, né, à injustiça e o pecado. Vamos entender mais? Vamos entender a diferença? Na Bíblia ensina que nem toda ira é pecado. A diferença está no motivo e na forma de como lidamos com ela. Então vamos entender. Em Efésios, né, em 26, que a gente fala ali, acabamos de ler: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. O problema não é sentir a indignação, mas o que fazemos com esse sentimento, né? Então vamos entender o que é uma ira santa, o que é a ira santa, o que é uma ira pecaminosa. Ira santa surge quando sentimos indignação por aquilo que ofende a Deus ou prejudica os outros. Isso é uma ira santa. Essa ira nos leva à ação correta com equilíbrio e justiça. Então vamos entender. Gente, se me dá um exemplo, eu não entendi nada. Indignação contra a injustiça social, por exemplo. Quando a gente vê a corrupção, a violência, a opressão, nós devemos nos posicionar contra esse mal. Um cristão que se revolta ao ver um idoso sendo enganado financeiramente, decide denunciar o crime e ajudar a vítima, é um exemplo disso. A ira santa leva à justiça e não à vingança. A ira pecaminosa leva à vingança. Olha aqui a diferença. Né? Por exemplo, a revolta contra a blasfêmia. Quando vemos o nome de Deus sendo desrespeitado, o evangelho sendo distorcido. Mas distorcido como? Quando a gente vê um cristão em uma pregação distorcendo a palavra de Deus para enganar pessoas financeiramente. Ele manifesta, né, nós devemos manifestar contra isso e denunciar essa falsa doutrina. Essa é a ira santa, que defende a verdade, mas sem ódio. Vamos tentar elucidar. Né? Por exemplo, quando a gente percebe a imoralidade e pecados sendo normalizados, né? O que a gente mais vê hoje, né? Pais que se indignam ao receber um conteúdo inadequado sendo ensinado aos seus filhos, né? Na escola, ou até mesmo na rede, que fica indignado, e a gente, né, fica indignado, né, mas para proteger a educação dele. Esse é uma ira santa, né? Que nos leva à proteção e ensino da verdade, né? Ou reação contra a hipocrisia religiosa, a gente também tem bastante isso. Jesus demonstrou ira santa contra os fariseus, né, que eram hipócritas e enganavam o povo. Aí Jesus se irou, né, um dos exemplos que a gente mais usa, né, quando Jesus se irou, né, Jesus também se irou. Então um cristão se revolta ao ver um líder religioso explorando fiéis com promessas falsas e denuncia isso protegendo os mais fracos, né.
Ainda temos aqui, a Bíblia nos chama a proteger os indefesos, lá em Provérbios 31, 8 e 9. Exemplo, alguém que se ira ao ver um colega de trabalho sendo injustamente demitido e usa a sua posição para interceder por ele. É uma ira santa, leva a ação justa sem rancor. A gente viu que na ira santa não tem rancor, não tem ódio, não tem algo que seja uma reação pessoal, porque não é algo de, né, ele não pode ferir o meu pessoal, né? Então vamos entender o que é a ira pecaminosa, que vem pela raiva, egoísta ou destrutiva. A ira pecaminosa surge quando nossa indignação é movida pelo egoísmo, orgulho ou o desejo de vingança. Ela nos afasta de Deus e nos prejudica. Por exemplo, explodir no trânsito. É uma ira pecaminosa. Uma pessoa que xinga e deseja um mal para outro motorista que fechou no trânsito, né? Essa ira é egoísta e descontrolada. Brigas familiares, né? Um marido e uma esposa discutem, um deles guarda rancor por uma semana, fica de briguinha. A ira pecaminosa, né? Aqui, se não resolve o problema, vai começando a destruir os laços do casamento, não é assim? Raiva no trabalho que vira fofoca. Alguém que é tratado injustamente pelo chefe, em vez de lidar corretamente, passa a falar mal do chefe aos colegas. Se você passou por isso, se foi tratado injustamente pelo chefe, primeiro que ele, assim, ó, o chefe comprou o teu tempo pelo valor que ele achou devido. Se você está achando que o teu valor é maior do que aquele, você tem que buscar outro trabalho. Se ele começou a te desrespeitar, você não está ali, não é uma sentença de morte, né, ou uma prisão perpétua onde você tá, você tem que sair do teu trabalho e buscar outro, né? Então, mas não fica falando mal do chefe, aí você não faz nada, porque ele também não é um homem sábio, mas você fica falando mal, não fica resolvendo, faz fofoca, faz uma confusão, e aí você tá pecando tanto ou mais que ele, porque você já conhece a verdade agora. Então, nós temos que ser sábios no que diz respeito a isso, né? A ira pecaminosa busca a vingança, a gente já falou. Por exemplo, se alguém me ofender, um amigo trai a tua confiança e você nunca o perdoa, guarda o rancor por anos, né? Como se isso resolvesse alguma coisa. Você toma o veneno e quer que o amigo morra. Não funciona assim. Esse tipo de ira dá lugar ao diabo. Reações violentas à discussão. Alguém perde o controle, quebra objetos ou agride verbalmente outra pessoa. Isso é uma ira pecaminosa, causa destruição, não identifica. Então agora a gente já entendeu. Então aqui no 26 ele fala, irai-vos, mas é a ira santa, é uma ira justa, né? Mesmo que tenhamos feito essas coisas que eu falei aqui, que é a ira pecaminosa, nós não devemos, o que quer dizer, gente? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para que está falando isso, né? Não se ponha o sol, quer dizer que não posso dar tempo, ficar muito tempo com essa angústia dentro de mim, porque quando eu fico irada, quando eu não resolvo, né, eu começo a dar espaço no meu peito para vir para o Satanás, né, agir, vai colocando inimizade, vai colocando ressentimento. No casamento brigamos e não resolvemos, aí vai, assim, ó, no casamento, essa relação você tem que imaginar como um muro. A pessoa falou mal de mim, coloquei um tijolo. Meu marido não falou comigo, ou não fez o que eu queria, coloquei outro tijolo. Meu chefe, né? Cada situação tu vai colocando um tijolo, tu não vai resolvendo. Quando vê, você não enxerga mais o outro. Tu não enxerga mais teu marido, tu não enxerga mais tua esposa, tu não enxerga mais teu chefe, teu amigo, o irmão da igreja. Então a gente não pode fazer um muro de tijolos. A gente tem que resolver, temos que ser sábio, né? O segredo para um relacionamento saudável é resolver as diferenças antes que a mágoa se instale. Então aqui quando diz assim, ó, não se ponha sobre o sol a vossa ira e nem deis lugar. Um coração cheio de mágoa dá lugar a Satanás. Então perdoe quem se precisa perdoar, peça perdão, busque a reconciliação e ore, Senhor, me ajuda a remover a amargura do meu coração. É isso que você tem que fazer. Não permita que a ira justa ou que essa outra ira, se aconteceu contigo, a ira pecaminosa aqui, se transforme em rancor destrutivo. Resolva os conflitos. Não faça isso. Então não minta e não se ire. Agora o terceiro, não roube. Sim, o trabalho honesto, diga sim ao trabalho honesto e generoso. Então aqui, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui ele fala 3 coisas. Não roube, trabalhe para acudir aos necessitados. Olha que coisa mais linda. Então, Paulo exorta, nos orienta, nos disciplina, né, que o roubo
né? Não é correto. Mas o roubo é o que, Janice? O que é roubo? Roubo é só eu lá buscar, pegar uma coisa que não era minha e pegar? Não, gente. Quando eu não declaro completamente, de forma adequada, meus impostos, eu estou roubando. Quando eu compro produtos contrabandeados, ou quando eu compro produtos que tem a marca lá das marcas famosas, mas eu comprei no camelô, eu também estou roubando. Não, Janice, eu não estou roubando, eu paguei, como é que você está me dizendo que eu estou roubando? Gente, a marca foi lá, estudou, fez um marketing, ela colocou, né, tempo, disposição, vidas em cima daquilo, pagou, né, para que aquela marca seja fortalecida e criou um nome. Aí vem uma pessoa, pega só aquele símbolo, por exemplo, da Nike, e coloca numa camiseta. E você compra essa camiseta. Você tá, não, Janice, mas eu paguei, mas você tá comprando algo que alguém, é como se você fosse interceptor, né? Que você tá comprando algo de receptor, né? Meu Deus, esqueci a palavra. E aí é quando... Desculpa aí. É que quando você compra uma coisa que tá falsificado, gente, tá falsificado, é isso que eu quero dizer. Mas o que a gente tem que pensar? Não usem mais. Gente, se você não tem dinheiro para ir lá comprar na loja da Nike, então não compre aquele lá do camelô que tá escrito Nike, não use com nada, é mais bonito. Todo mundo vê quando é falsificado. É tão feio. Né, bolsas, não use, mulheres, coloque uma bolsa bonita, uma bolsa de couro, mas que não seja falsificada, não precisa usar o nome, não é o nome, é o material, é o acabamento que vai fazer a diferença. Enquanto você não puder comprar, mas eu quero comprar aquela com nome, se faz tanta diferença, guarde dinheiro, vai lá e compre. Né? Então, assim, ou pegar algo emprestado, né? A gente está falando de roubar, então não declarar imposto, comprar produtos contrabandeados ou falsificados, ou do Paraguai, ou essa coisa toda aí, tá tudo errado. Ou CD, agora a gente não usa mais CD, mas quantos CDs a gente tem em casa? Se você tem em casa CD que é CD pirata, jogue no lixo, se peça perdão para Deus, se reconcilie com Deus, jogue tudo no lixo isso aí, porque isso aí é porta. Tudo que a gente deixa na nossa casa, que vem dessas coisas aqui, é porta para Satanás entrar na tua casa. Limpe tudo. Quando a gente tem essas coisas no nosso guarda-roupa, tira, né? As roupas pode doar. Peça, Senhor, me desculpa, Senhor, por eu ter feito. Eu não sabia disso. Agora que eu sei, Senhor, eu quero que o Senhor me desculpe, doe para quem precisa e abençoe as pessoas, né? Porque roupa a gente pode até, né? Vamos doar para ajudar as pessoas. Mas objetos que são esses objetos que são falsificados, não use isso. Não, jogue fora, estrague, queime, corte, pique. Não mande essa maldição para a vida de outras pessoas. Na roupa eu acho até que você pode abençoar, Senhor, eu vou abençoar isso em nome de Jesus, porque muita gente está precisando ainda, né? Tem coisas que até dá para cortar, né? Ou pegar algo emprestado e nunca mais devolver, também cai aqui no roubo, né? Tentar levar vantagem em pequenas situações do dia a dia, tudo isso diz respeito àquilo que diz, né, nos mandamentos, lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, 15, assim, não furtarás. Então, não declarar imposto, usar, né, coisas contrabandeadas ou falsificadas, pegar emprestado, não devolver, vantagens, tudo está dentro. Então, a gente está trazendo esses, né, estamos me delongando porque a gente entenda mais, né? Então, não é só o roubo, né? Então, além dele falar de não roubar, ele fala trabalhe também. Além de você não roubar, você tem que fazer, você tem que trabalhar. É necessário substituir, né? Por algo que vai glorificar a Deus. Então, o problema não é apenas o furto, mas a preguiça, a dependência dos recursos obtidos de modo errado. O cristão deve sempre buscar o trabalho honesto, mesmo que seja difícil. O furto nunca é a opção aceitável diante de Deus. Devemos orar pelo nosso país também. A gente deve fazer isso, né? E ver que tem muita coisa errada. Então, Paulo usa a expressão fazendo com as mãos próprias, enfatizando que o trabalho é uma bênção, né? E ainda diz assim, ó, para que tenha com o que acudir os necessitados. Além de eu não roubar, tem que trabalhar e ainda ajudar. Então, a ética cristã do trabalho, trabalhar não apenas para nós mesmos, mas para ajudar os outros. E às vezes pode até parecer um choque, meu Deus, mas como assim? Eu não tenho que trabalhar para minha família? Eu não tenho que estudar, fazer faculdade, né, e ter uma boa vida para eu dar uma condição certa para minha família? Não é isso que eu tenho que fazer? Sim e não. Sim e também, na verdade. Aqui na Bíblia nos fala que o verdadeiro propósito do trabalho não é só para nosso bem-estar, mas para a generosidade. O cristão não trabalha apenas para ter mais, mas para repartir mais. Olha só. E aí eu volto lá no desejo de Salomão.
Quando Salomão apareceu em sonho para Deus, nossa, que loucura que eu acabei de falar. Quando Deus apareceu em sonho para Salomão, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Salomão tinha, a literatura não explica muito, mas de 16 a 20 anos. Ele era um adolescente, né? Ainda falamos que seria na nossa situação, na nossa realidade, um adolescente, né? Um juvenil aqui, não seria um adulto, porque a nossa idade hoje está mais, né, mais atrasada. Mas Salomão recebeu Deus em um sonho. E Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele teve sabedoria e disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar bem aquelas pessoas que o Senhor me deu como povo. E porque o pedido dele não era só para ele, era para que ele pudesse derramar as bênçãos também no povo, que era o povo de Deus. Deus queria, né? Estava lá cuidando do seu povo. Deus deu, além da sabedoria, tudo mais, a riqueza também. Diz os escritores que Salomão foi o homem mais rico de todo o tempo. Isso foi uma promessa de Deus lá em 1 Reis também fala. Deus fala: não houve um homem tão sábio como Salomão, e nem vai haver, e nunca vai haver. E historiadores ainda falam que se hoje fosse calculado a fortuna de Salomão, ele teria de 5 a 6 vezes todo o dinheiro que existe no mundo. Olha o tamanho da riqueza de Salomão. Então, tu já imaginou você ensinar o teu filho, a tua filha, a fazer um pedido assim, ó, uma oração assim: Senhor, me dê um excelente trabalho, um ensino que seja um entendimento ou uma matéria, uma profissão, Senhor, que eu possa, além de ajudar a manter minha família, eu puder ajudar os necessitados ou contribuir para a sua missão também, Senhor. Já imaginou você ensinar ao teu filho que ele deve orar, não orar, pedir, né? Senhor, me dê uma boa profissão que eu possa comprar uma casa, um carro e viagem para minha família. Não, que ele possa ter a sabedoria. Vamos ensinar nossos filhos a ter a sabedoria de Salomão. Senhor, me dá uma profissão, Senhor, que além de eu atender os desejos da minha família, que eu também possa derramar bênçãos em cada um dos seus filhos que estiverem perto de mim, Senhor. Sejamos sábios como Salomão. Salomão fez isso, né? Deus pode responder. Já pensou que se Deus faz isso na tua vida? Sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não pede, não é isso? E a gente precisa entender, né, das coisas de Deus. Como que você vai fazer? Então você vai, né, abandonar toda forma de desonestidade, vai valorizar o trabalho como um presente de Deus e ainda vai motivar a sua motivação. Nós precisamos mudar a motivação do trabalho. Senhor, me ajuda a eu ter mais para poder abençoar mais pessoas. Se você pedir algo para Deus que derrame só em você, Deus não vai te dar. Ou então o Deus que está te atendendo não é o mesmo Deus que eu estou falando, porque tem outro Deus que também dá. Então, se a pessoa está recebendo, mas ela não derrama na vida de ninguém, o Deus que está atendendo ela não é o nosso Deus que está aqui, que nos escolheu, nos redimiu, que deu seu filho. Não é esse Deus, porque esse Deus é justo, a balança da equidade dele é certa. Então, precisamos mudar a nossa motivação, ensinar para nossos filhos também. Meu Jesus, estou atrasadíssimo. E ainda fala no quarto contraste. Eu não vou falar do quarto, eu vou deixar para falar amanhã, senão eu vou ficar muito atrasado. Então, amados, a gente falou hoje, meu Deus, olha quanto tempo a gente levou. Não devemos falar, né? Não devemos mentir, não devemos irar-nos, e se fizermos isso, a gente não deve passar a noite, quer dizer, passar longo tempo, porque às vezes o tempo, olha só, quando a gente passa, eu tinha tanta coisa para falar dessa parte aí, quando a gente passa muito tempo com uma mágoa no nosso coração, abre um espaço para que uma legalidade para vozes que estão do nosso lado, começar a falar coisas, viu, mas ele não disse oi para você, mas ele não falou mais contigo hoje, a gente vai começar a ouvir uma voz que não é a de Deus no nosso ouvido, e a gente vai começar a turvar, a gente vai dando espaço, porque está dizendo aqui, ó, nem deis lugar ao diabo. Além de você não resolva isso, limpe o teu coração, peça perdão ou libere o perdão e limpe. Next, vamos para a próxima. Qualquer homem de Deus vai acontecer na tua vida, ele vai chatear você. Sempre vai chatear. Então assim, ó, pastor vai te chatear, teu marido vai te chatear, teu filho vai te chatear, todo mundo vai te chatear. Então você vai viver estressado e calado e de briguinha e de biquinho? Não, resolve isso, gente de Deus. Nós somos assim. Não vimos lá no 4:2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, suportando uns aos outros em amor. Teremos que ter mais amor. E também vimos que a gente deve trabalhar, parar de fazer essas coisas erradas. Amanhã nós vamos continuar daqui, tá? Porque senão eu vou me delongar muito. Vou fazer uma oração para encerrar.
Ai, querido Deus, Pai amado, que Sua palavra é tão viva, Senhor, que ela possa entrar no coração de cada um que está aqui, Senhor, na medida que cada um precisa, Pai. Eu lhe peço, Senhor, vai lá na casa de cada um, vai lá na alma de cada um, promove as mudanças, Senhor, que eles consigam receber de verdade essa palavra, entender aquilo que eles estão errando, entender por que eles ainda não estão andando na vida próspera que o Senhor nos prometeu. A sua palavra nunca vai voltar vazia, a sua ordem nunca será descumprida, né? A sua balança da equidade, Senhor, nunca será desmedida. A gente sabe disso e a gente aceita tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A gente aceita inclusive o seu pecado, o seu castigo, porque a gente entende, né, que se pecamos devemos ser corrigidos. Que cada um aceite essa verdade, Senhor. Que o Senhor coloque no coração de cada um agora o que deve ser feito e o que não deve, Senhor. Eu lhe peço isso, Senhor. Com muito amor no coração. E em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até amanhã. Amanhã a gente volta falando aqui da quarta, meu Deus, da quarta, da quarto contraste, né? Meu Deus, um dos mais importantes, da palavra torpe, que não edifica. Nós vamos falar disso amanhã, amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia.